para aqueles que estão no esconderijo chamado Jesus Cristo, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu creio, Pai, que as coisas passaram e hoje nós estamos em uma nova criatura. Cristo Jesus nos guiando nesta caminhada. E esperamos que o Senhor fale a cada coração, fale a cada vida aqui nesta noite, abençoe cada um dos meus ouvintes através da internet, aonde estiverem, que o Senhor possa abençoá-los e que a luz possa dissipar as trevas e que os pecadores se arrependam e aceitem Jesus como Salvador e as pessoas que estão caídas se levante pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo e que haja milagres, que haja sinais, que haja prodígios, que haja uma palavra forte e poderosa para segurar o teu povo nesses últimos dias, com ministérios aprovados, levantados pelo Senhor, para conduzir este povo nesta hora tardia em que nós estamos vivendo, Senhor. Dá em nossos corações o desejo mais profundo, Senhor, de estarmos coligados com a Tua palavra e com a profecia para o nosso dia, e que a nossa alma se alegre na Tua presença, como Maria evocou aquele cântico, como Moisés evocou aquele cântico da vitória, que essa igreja também, Pai, possa cantar o hino da vitória, ao saber que nós alcançamos a promessa e a vitória prometida para o nosso dia. Nos abençoe e nos dirija nesta noite, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, com confiança em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Amém. Graças a Deus. Eu quero falar de oposição, especialmente quando nós temos uma mensagem chamada Os Ungidos dos Últimos Dias. Eu penso que nós estamos vivendo no tempo da maior confusão que a terra já teve. Confusão espiritual, religiosa, tudo que poderia ter, nós estamos vivenciando hoje. Mas uma coisa nós precisamos ter em mente. Nós não podemos ser decepcionados ou estressados por estarmos vendo o que vemos. Você sai pelas ruas, é acidente, é morte, qualquer lado que você olha são tragédias. Eu não posso viver com minha mão agora sobre o meu rosto, porque eu sei que o mundo pelo qual Deus nos preordenou para viver no século 21 estava profetizado que seria assim. Portanto, não podemos deixar de reconhecer que nós fomos gerados ou levantados no pior tempo entre todos os tempos que a humanidade tem sido pré-ordenada. Mas, também por lado espiritual, o mundo também nunca teve uma oportunidade de se arrepender e aceitar a verdade como está sendo publicado e falado hoje. Esta oposição que a igreja está tendo para ser um cristão. Quem não está tendo oposição para orar? Quem não está tendo oposição para ler? Quem não está tendo oposição para vir à igreja? Quem não está tendo oposição na escola, com os filhos, problema de trabalho? Tudo é uma oposição. Tudo que nós fazemos hoje, o diabo se levantará para impedir que nós cumprimos a nossa missão pela qual fomos chamados nesses últimos dias. Mas como nós poderemos vencer isso? Sem o conhecimento da palavra. Nós primeiro tenhamos que conhecer o que foi profetizado para esses dias. E quando nós conhecemos isso pelas Escrituras, nós saberemos como combater isso, pelo conhecimento daquilo que Deus disse que estariam realmente acontecendo. Por isso Deus, em sua soberana graça, sabendo que o mundo chegaria a esta condição de tanta confusão, Ele guardou para os últimos dias como um segredo, em mistério, que Ele revelaria esses mistérios nos últimos dias, justamente para tirar o engano, para tirar a imitação, para tirar tudo o que o diabo faria para enganar o povo de Deus. Porque a Bíblia disse que os eleitos
não podem ser enganados. Isso foi uma promessa de Jesus. Agora, o que ele daria para nós não sermos enganados? Ele teria que prover para a igreja algo que nós não seríamos enganados. Mas sabemos que nesses últimos dias surgiria isto para nós. E o profeta disse que chegaria o dia que o povo não saberia o que era o certo e o que era errado. Mas ele enviaria o Espírito Santo para nos conduzir pelo certo, para que ele em si pudesse nos guardar desta hora que nós estamos vivendo. Lembrando, irmão, que não há nenhuma unção tão poderosa que possa enganar um eleito de Deus. Ele pode ir bem próximo do engano, mas Deus disse que ele não poderá ser enganado. Então, a confiança que nós temos hoje é que nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo como filho de Deus, para não sermos enganados. Porque o engano virá. Ele baterá as portas de nossas casas. Mas a semente eleita, ordenada por Deus, desde antes da fundação do mundo, não permitirá. Porque esta foi a promessa de Deus, que nós não seríamos enganados. Isso não é um conhecimento intelectual. Isto é o conhecimento pela revelação do Espírito Santo. Quantas viúvas havia nos dias de Elias, disse Jesus? Muitas viúvas. Mas havia uma viúva especial. Uma viúva que tinha permanecido fiel. Uma viúva que tinha cuidado dos negócios do seu lar e seu filho até o fim da vida. E aquela viúva, Deus tinha um compromisso com ela. Ela não sabia. Ela pensava que ela estava sozinha, que não havia ninguém por ela. A morte já tinha batido a porta da sua casa. Ela já estava nos seus últimos momentos. Leia a mensagem, Elias e a comida oferecida, e você vai ver que ela estava preparando a sua última refeição. Era a última parte do alimento. Ela tinha orado todo o tempo. Quem sabe nunca apareceu um anjo para ela. Nunca apareceu nada na sua casa. Nem um vizinho para dar algum pouquinho de azeite ou de farinha. Mas ela não desistiu. Ela permaneceu fiel à palavra, fiel ao seu compromisso. Ela era uma viúva e ela permaneceu no posto do seu dever, como nós deveríamos hoje, seja com sinais, seja com anjos, seja com sobrenatural, ou seja com nada disso. Deus espera que você permaneça fiel no lugar, no posto do seu dever, porque Ele tem provido para nós uma saída. E na hora certa, Ele vai mover por nós, porque Ele não nos deixará enganado. E o profeta disse lá, quando aquela viúva estava no seu último instante, Deus então moveu o Elias, que estava em cima da montanha. Como ele sabia? E como ela sabia? Ela não sabia. Mas Deus sabia que havia uma mulher e havia um profeta na terra. Deus sabia que havia uma mulher carente e havia um profeta que tinha o que ela precisava. Deus sabia que havia uma noiva na terra e Deus sabia que tinha um profeta prometido. Ele sabia o que ela precisava e ele enviou um profeta para o que ela precisava. Mas quando esse profeta chega na casa daquela mulher, ele chega a pessoa mais estranha. Ele não era conhecido ali. Ele não era conhecido, ela não conhecia aquele homem. E se você vê as características de Elias e como ele era, a Bíblia diz que ele era um homem peludo, e ele vivia vestido com pele de animais, e ele chegou ali como um mendigo, como um esfarrapado na casa daquela mulher, e quando ele chegou, ele pediu uma coisa que ela não podia dar, que era o sustento para ela e para o seu filho, que iria comer pela última vez e ia morrer. Agora, quem deu o discernimento para aquela mulher? Quem poderia ajudar aquela mulher a não bater a porta na cara daquele homem? Ele não tinha nada que identificasse. Nada lhe parecia profeta. Todo mundo sabendo que estava morrendo de fome, não havia comida, e ela tinha tudo para negar. Era viúva,
não tinha nada dentro de casa, ela tinha todas as razões para dizer para aquele homem, procure no próximo vizinho. E se ela fizesse isso, ela tiraria a maior bênção que ela iria receber. Mas como ela era uma eleita, e o eleito não fala por ímpeto, o eleito fala pelo coração. Quando aquele homem chegou e disse, olha, eu quero que você faça um bolo para mim, faça um bolo para mim. O que ela fez? Ela negou ou ela deu sim para aquele homem? Quem instruiu aquela mulher? Quem disse para ela que ela fazendo aquilo traria abundância para a sua casa? Esse é o eleito, irmão. Esse é o eleito que sabe dizer amém à palavra na hora certa, no momento certo. Quando ela disse que faria, ele disse, então, nunca mais faltará azeite, nunca mais faltará farinha na sua casa. Porque Deus tinha um compromisso com uma mulher sincera. Quem representa aquela mulher? Nós estamos representados naquela mulher. Nós também estávamos nos últimos dias, não havia nada por nós, mas Deus enviou um profeta, e há 40 anos que nós estamos comendo dessa farinha, bebendo desse azeite, comendo desse azeite, nada tem faltado para nós, e se nós vivermos mais 40 anos, não vai faltar o azeite na botija, não vai faltar a farinha na panela, porque Deus prometeu que seria assim. Sabe por quê? Pela sua posição em relação ao profeta de Deus, em relação à mensagem de Deus. Deus guardará a nossa vida do começo até o fim. Agora, a oposição sempre tem. É Deus dando a oportunidade para te testar, para saber de que lado você está. Nós pegamos aqui Jeremias, veja que Jeremias havia profetizado que Israel ficaria em cativeiro na Babilônia por 70 anos. Mas lá no meio do povo de Israel, eram os seus contemporâneos, eram judeus também. Levanta Ananias e disse, não, Deus mostrou para mim que não é 70 anos, é apenas 2 anos. Que maravilha! É bom receber as bênçãos de Deus assim, com facilidade. Mas Jeremias era o profeta, e Jeremias sabia, porque Deus disse, olha, antes que fosse formados no ventre de tua mãe, eu te escolhi e te pus como profeta. Quando o homem sabe que ele foi chamado, que ele foi escolhido por Deus, que ele foi colocado para esse propósito, ele não se preocupa com o que diz ao redor dele. Jeremias sabia que Deus não muda a sua palavra, e ele era o profeta do Senhor. E Jeremias disse, olha, Deus me disse que é 70 anos. Ananias disse, não, eu quebro esse jugo e eu digo que é apenas 2 anos. Jeremias não ficou irritado. Ele não ficou bravo com ele. Que quando você sabe onde você está parado, você não fica irritado com as pessoas. Você fica seguro. Então, quando ele chega diante de Jeremias e diz que é 2 anos, o que Jeremias faz? Disse Jeremias, então falou Jeremias o profeta, Ananias o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Porque Ananias, ele queria se projetar diante de todo mundo. Ele queria um lugar como profeta, como Jeremias. E quando ele se levantou diante de todo mundo para dizer que Jeremias estava errado. Não é assim que alguns têm se levantado hoje? Para dizer que o profeta tem errado? Grandes homens que têm se levantado contra esta verdade, hoje estão caindo. Anos e anos e anos anunciando a mensagem de Elias e hoje estão caídos. Não permaneceram no seu chamado. Homens que não permaneceram no seu chamado. Eles fazem questão de denegrir, eles fazem questão de procurar cisco para jogar sombra naquilo que Deus trouxe para nós. Mas, irmãos, se esta mensagem tem alguma coisa ruim ou alguma coisa impura, e ela fez de nós o que nós somos hoje, tendo alguma coisa que não é boa,
Você imagine então se ela fosse 100%. Eu prefiro então ficar com a metade que mudou a minha vida, do que com aquilo que não mudou a vida de ninguém até agora. Porque o que mudou para eles? Eles têm a mesma Bíblia, eles têm as mesmas igrejas, mas o que mudou para eles? Nada. Mas há um povo aqui que durante anos e anos tem alimentado as suas almas e Deus tem mudado suas vidas. Não é verdade? Mas Ananias, ele teve o prazer de anunciar que Jeremias estava equivocado. Não é isso, a visão não se cumpriu, aquilo lá não se cumpriu, 77 não se cumpriu, não sei mais o que não se cumpriu. Ananias, isso aí sabe o que é? Uma carnada para Ananias. Isso aí sabe o que é? Para os falcões, para os abutres, é uma carnada que Deus permite justamente para que eles morram. Mas há um povo que foi convertido, que não está olhando essas coisas, mas tem permanecido no assim diz o Senhor, e Deus tem guardado os seus corações. Ananias, então, ele estava se projetando, e o profeta disse, está bem. Disse, pois, o Jeremias, o profeta, amém, assim faça o Senhor confirma as tuas palavras. Por que nós vamos brigar? Olha as confusões que nós estamos vendo hoje pelo mundo afora. Tanta interpretação, tanta coisa, e está bem. Continue assim. Jeremias disse, está bem. O Senhor, confirma as tuas palavras com que profetizastes, e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor, e todo o cativeiro de Babilônia a esse lugar. É o que nós queremos. Mas ouve agora essa palavra que eu falo aos teus ouvidos, e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra as muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Então, Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Pegou a mensagem de Jeremias e quebrou, dizendo, não é assim, é da maneira que eu estou falando. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passado 2 anos completos, e sobre o pescoço de todas as nações. Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Vai brigar? Deixa que prossiga. Deixa profetizarem. Deixa dizerem. Você prossiga o seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, jugo de madeira quebrastes, mas em vez deles fará jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-los-ão, e até os animais do campo lhes dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizesse que esse povo confiasse em mentira. Você estivesse lá, judeu, nascido naquela nação, e houvesse aquela reunião de ministros, onde levantou-se Jeremias e falou a palavra do Senhor, e levantou Ananias e falou a palavra do Senhor, porque ele disse que era do Senhor, assim diz o Senhor, e ele se levantasse e desmentisse a Jeremias, de que lado você estaria? Ambos não estavam falando a verdade? Ou não era a palavra do Senhor? Ambos não estavam dizendo que ele tinha trazido assim do Senhor? Mas procure o histórico. Se você fosse um crente, você iria olhar na história de Jeremias, e quanto Deus tinha abençoado a Jeremias até ali. Você olhar o histórico desses ministros que foram levantados, a sua história, de onde eles foram tirados, para não crer no Ananias,
sabendo que o próprio Jeremias, se você lesse a Bíblia ali, você lesse a história de Jeremias, a história de minha vida, Jeremias, como nós temos a história de minha vida, o profeta desta era, temos a história de Jeremias, você veria que Jeremias foi escolhido no ventre de sua mãe. Você veria que Elias foi escolhido com uma coluna de fogo nascendo no seu berço às 5 horas da manhã. É isso que faz a diferença para a igreja, é quando ela sabe aonde ela vai buscar suas informações. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos onde depositamos a nossa fé, a nossa confiança, foi no assim diz o Senhor, não nos Ananias que se levantaram nesses últimos dias, para quê? Para torcer a palavra do profeta. Não, nós estamos baseados e seguros que nós conhecemos a história da vida desse profeta, de onde ele foi talhado, de onde ele foi tirado, e por isso levamos o povo a crer que o que saiu da sua boca é a palavra do Senhor, é o que não deixará que essa igreja seja enganada. Por isso, meus amados, é que o profeta de Deus tem feito chegar na sua mão cada mensagem pregada. Eles que isso faria um povo sábio, porquanto vocês sabem o que estão ouvindo. Vocês sabem examinar as escrituras, vocês sabem examinar a mensagem. Vocês não podem aceitar nada fora da palavra, porque o engano hoje está muito próximo da verdade. Mas se você ora, e você crê, e você busca, você não será enganado. Deus tem um compromisso com você, não te deixar enganado. Mas o que acontece é que se estivéssemos ali, e ouvisse o debate desses dois profetas, Ananias e Jeremias, quantos ficaram com Ananias? Eu garanto que ele não ficou sozinho. Eu garanto que Ananias conquistou muitas pessoas quando ele debateu com Jeremias. Agora ele disse, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentira. Como confiar em mentira? Porque ele envolveu o Senhor no meio. O Senhor disse e levou o povo a confiar numa mentira. Primeiro, ele era judeu. Primeiro, ele era profeta, ele era judeu, ele era do povo de Israel. Ele também estava ali na esperança de sair do cativeiro, ou de não ir para o cativeiro. E o povo então disse, é dos nossos. Falharam em examinar o que o profeta Jeremias estava dizendo e de quem, ou quem estava dizendo aquilo. Então, pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Morrem, porque vai haver morte. Tem que haver morte por rebelar-se contra a verdade do profeta de Deus, que Deus tem levantado. Amém. Agora, notem, Jeremias colocou-se de pé, vindicado diante do povo, não obstante eles o odiaram. Eles não queriam Jeremias, mas a verdade só é aceita pela minoria, nunca foi pela maioria. A minoria que ama a verdade que não te deixa confortável, mas que te corrige, a verdade que te leva mais próximo de Deus, a verdade que tira de você o mundo, te sacode. O mundo não vai amar isso, mas há um povo que ama, porque no céu não entra pecado. E o que nós precisamos para entrar no céu, Deus tem dado para nós aqui na terra, sua palavra para purificar os nossos corações. Mas o mundo irá odiar. Por isso Elias foi chamado de odiador de mulheres, porque ele condenou a Jezabel. O irmão Branham foi chamado de odiador de mulheres, porque condenou as mulheres do seu dia. O pecado é odiador de mulheres. Ele disse, nunca eu odiei as minhas irmãs, mas eu odeio o pecado que está segurando as minhas irmãs e impedindo-a de ser uma cristã. Por isso somos odiados. Então eles saíram e fizeram um jugo. Ele o fez e colocou sobre o seu pescoço e foi diante do povo. Eles disseram,
Ó, nós somos o grande povo de Deus. Ora, nós somos Israel. Nós somos tão sinceros em nossa sinagoga. Nós frequentamos todo domingo, nós oferecemos sacrifício e nós trazemos nosso dinheiro. Como pode Nabucodonosor reter as coisas santas de Deus? Seus pecados tinham feito isso. Não era porque eram igrejeiros. Eles iam à igreja, eles amavam a Deus, procuravam servir a Deus, mas não se afastaram dos seus pecados. Deus tinha que levá-los a puni-los nas mãos de Nabucodonosor. Deus nos ama? Ama. Mas por que Ele nos entrega muitas vezes na mão do inimigo? É por causa de nossos pecados. É Deus nos amando para purificar a nós. Por que estamos aqui na terra ainda? Por causa de nossos pecados. Se todos nós tivéssemos tomado posição por Cristo, nós não estaríamos mais aqui. Então Deus permite que isso aconteça para nos surrar, para que nós aprendamos a amar mais o Senhor. Deus disse: se guardarem meus mandamentos, eu farei isto. Mas se não guardarem isto, virá a vocês. Isto é exatamente correto. Ainda a mesma coisa. Guarde seus mandamentos, sua palavra para a hora, o que Ele prometeu. Então o que é que nós devemos fazer hoje? Guardar a sua palavra. Quando você lê essa mensagem, quando você lê essa Bíblia, diga amém para ela. Amém. Ela é absolutamente a totalidade da perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Nada fora disso ajudará o povo nesta hora. Deus não precisa de intérprete. Deus tem o seu Espírito Santo para interpretar sua palavra. E quando Ele interpreta para mim, Ele não traz confusão. Que é o que nós estamos vendo hoje, um mundo de confusão. Não precisamos correr, mas precisamos estar na direção certa. Nós precisamos caminhar na luz. Nós precisamos conhecer o que Deus prometeu para o tempo que nós estamos vivendo. E não jogar para o futuro, ou trazer para o presente, como foi o caso de Ananias, mas nós temos certeza de que Deus, nesse tempo, está dando a porção que nos prepara. O que nós mais almejamos hoje, irmão? Qual é o almejo de um verdadeiro cristão hoje? Ficar na terra? Irmão, não tem mais nada que nos possa atrair nessa terra. Nada. Chegou o momento de que a igreja não tem nada mais que segura na terra. E olha que Deus tem dado vidas confortáveis para nós. Deus tem dado para nós boas famílias. Deus tem dado boas casas. Deus tem dado boa comida. Deus tem dado boas roupas. Deus tem dado bons amigos. Mas, irmão, isso não segura nós mais na terra. Há um desejo maior do que isso, é sair daqui. Graças a Deus. Que hora nós estamos vivendo? Nosso anelo é ficar na presença do Senhor. Dia e noite. Não tem mais nada para nós. O que resta para nós ser fiel à palavra. Porque lá era 70 anos. Mas nós vemos que os nossos 70 anos está terminando agora também. É tempo de voltar para casa. É tempo de irmos ao lar. Agora notem. Agora Jeremias, pela vontade de Deus, profeta vindicado, embora odiado. Odiado. Porque as pessoas, eles querem encontrar as profecias, eles querem encontrar dentro da mensagem intelectualmente, sendo que aquilo é revelado espiritualmente para saber que é Deus, não intelectualmente. Estão buscando nos arquivos descobrir aquelas 16 pessoas que morreram na construção da ponte lá do Rio Ohio. Nós estivemos lá para ver aquela ponte. Morreu 16 pessoas. E sabe o que eles dizem? Não há nenhum registro, em nenhum lugar da cidade, que morreu 16 pessoas. Isso é bom, porque isso é para os incrédulos quebrar sua cara. Porque nós não estamos aqui para crer na ciência, nos jornais, nos arquivos. Eu não fui chamado para crer em arquivo. Eu não fui chamado para crer nos jornais do dia.
Nós fomos chamados para crer no assim diz o Senhor. E para nós, naquele dia, será mostrado um por um que morreu naquela ponte. Embora eu não preciso disso para crer no profeta. Nós cremos que o que ele disse é a verdade. Como Jeremias disse, é 70 anos, não importa o que alguém diga, é 70 anos. É 70 anos porque saiu da boca de Deus. Nós não ficamos procurando, mas será que é assim? Mas eu não entendo. Será que é dessa maneira mesmo? É dessa maneira mesmo. Irmão Breno, talvez não é da maneira que você leu, mas é da maneira que está escrito. É assim que está escrito. Era profeta vindicado, embora odiado, porque as pessoas queriam encontrar alguma falha. E é claro, se o diabo encontrar falha, ele derruba as pessoas. Mas há um povo que foi predestinado não para ver falhas, mas para ouvir o assim diz o Senhor. Porque ele sabe que lá no princípio esse animal, serpente, chamado Satanás, encarnado em uma serpente, pôde chegar diante de Eva e injetar nela uma pequena mentira. Isso derrubou. Mas nos últimos dias, esta Eva foi preordenada por Deus antes da fundação do mundo para não cair nas armadilhas de Satanás. E eu dou graças a Deus que eu sou parte desse povo. Nós podemos estar arrastando por aí, rebentado de um lado para o outro, nós podemos não entender, 90% não entender, mas eu creio 100%. Cada dia aumenta a minha fé, a minha convicção, a minha segurança de que essa Bíblia tornou-se nova, e essa mensagem foi enviada ao meu coração, à minha vida, para mudar o que eu sou. Nada vai mudar. Amém. Glória a Deus. Ele era odiado. Cada um deles foi odiado em seus dias. Eles fizeram tais coisas estranhas, contrárias à denominação daquele dia. Todos o odiaram, até mesmo reis e tudo mais. Então ele colocou um jugo em seu pescoço e disse, assim diz o Senhor, vocês vão estar lá embaixo por 70 anos. Pois ele tinha entendimento da palavra de Deus, 70 anos. Então Ananias, eu acho que se pronuncia Ananias, um profeta entre o povo, chegou, tirou o jugo do pescoço de Jeremias e quebrou, e disse, para se fazer grande entre o povo, se projetar. É aquilo que o profeta disse, missionário fulano de tal estará nessa cidade fazendo uma grande campanha de cura divina. E lá embaixo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que não pôr o nome de Jesus lá em cima? Essa mensagem não é nossa. Nós somos parte dela. Amém. Nós estamos incluídos nela. Mas tudo o que aconteceu na nossa vida é Jesus Cristo. Amém. A honra e a glória para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Não há nenhum pregador grande, não há nenhum grande homem. O único grande homem é Jesus Cristo. É Ele em mim, é Ele em você, é Ele na igreja, é que faz Ele magnífico, não é verdade? Mas eles querem ser grande, eles querem projeção, eles querem ser alguma coisa, projetar-se no mundo. E eles lutam, colocam nomes de apóstolos, de missionários, ou de mestres, ou de isso e daquilo, não vai a lugar nenhum. Jesus nunca saiu da Palestina, diz o profeta, Jesus nunca escreveu um livro, Jesus nunca fez nada disso, e o seu nome está em todas as nações, a sua história é a mais linda de todos os tempos, a sua palavra é a verdadeira, que não acha ninguém com a palavra como a dele. Não é assim? Sem precisar escrever nada, sem precisar ir a qualquer outro país. Jesus nunca fez viagem missionária. Ele só esteve na Palestina. Agora, ele projetou uma forma, ele trabalhou de uma maneira que ele disse, mas eu vou em todas as nações. Porque eu vou tomar um corpo emprestado e eu vou no Brasil. Eu tomo um corpo emprestado, eu vou na África. Eu tomo um corpo emprestado e eu vou lá. Em cada país, ele tomou um corpo emprestado e Jesus visitou o nosso país através de um corpo emprestado e transformou sua vida. Sendo que aqueles pés santos que pisou na Palestina nunca esteve aqui. Nunca.
esteve aqui, mas ele esteve aqui em um corpo emprestado. E mudou a nossa vida. Se nós amamos ele, veio a nós num corpo emprestado, e quando você puder abraçá-lo você mesmo. Não é verdade? Não é maravilhoso? Então, esse profeta, ele queria uma projeção. E quebrou o jugo e disse, para se fazer grande entre o povo. Vê, quando estava falando contrário à palavra de Deus, e ele disse, em 2 anos, eles estarão de volta, assim diz o Senhor. Então, esse profeta também tinha assim diz o Senhor. Não tem alguns homens também com assim diz o Senhor? Agora, eu quero ver se esse assim diz o Senhor está de acordo com o que o profeta maior tem dito, com o que os profetas falaram. Porque esse aqui também tinha o assim diz o Senhor, Ananias. Assim diz o Senhor. 2 profetas ungidos. Como era a diferença entre eles? Um tinha falado a palavra e o outro não. Jeremias disse, amém. Não vamos brigar. Ele foi levantado para isso. Para falar algo que não é a palavra. Diante de todos os anciãos e da congregação, de todo Israel, veja, ele queria mostrar que ele podia ser justamente tão grande quanto Jeremias. Aonde foi que Ananias se levantou? Diante da congregação, diante dos sacerdotes e diante de toda a nação, porque ele queria que todo mundo ouvisse ele, para se projetar, para combater a Jeremias, ou para desafiar a Jeremias. E ali Jeremias estava escutando o profeta falar, Ananias. Ele não se levantou para combater esse falso Ananias. Ele permaneceu calado. Ele disse amém. Sabe por quê? Não adianta você dizer sim para uma coisa que é errada, porque não vai funcionar. O tempo vai mostrar o contrário. E Jeremias sabia que Deus não muda a sua palavra. Deus não muda a sua palavra. Ele é imutável. E Jeremias disse, amém, tá bom, siga em frente. Vamos ver no final da história, quem é que tem a verdade. De qualquer modo, você sabe que eles não gostam de você. Assim eu sou um profeta também. Eu sou mais profeta do que você, porque você está profetizando uma mentira. Você me diz que o povo de Deus vai estar sob tal e tal coisa? Isto é o que eles dizem hoje. Mas vocês estarão lá justamente do mesmo modo como igreja. Vocês estão amaldiçoadas com uma maldição. Todas vocês, igrejas, denominações, estão agarrando a sua tradição de homem. Ao invés da palavra de Deus, vocês estão amaldiçoadas por Deus. O que é a tradição de homem? É quando um homem se levanta e nega a palavra do profeta vindicado da era. E traz para o povo uma coisa contrária, e o povo se agarra a esse homem, estão amaldiçoados. Porque nós somos chamados para crer no assim diz o Senhor. Você não tem a mensagem? Peça, leve para a sua casa, esquadrinhe, ore, para ver que tipo de Ananias está te conduzindo, que tipo de Jeremias está te levando, e veja qual é o caminho que você está levando hoje. Não está escrito na mensagem do profeta? Pega os ungidos dos últimos dias, e você verá de que lado você está. Não, eu fico aqui porque o meu pastor falou, o profeta disse, se o pastor só vale alguma coisa, se ele teve aquela experiência como Moisés, diante da coluna de fogo, onde Deus disse, eu descerei para livrar o meu povo. Um pastor sem experiência ou sem luz, ele é nada mais do que um Ananias. Porque o verdadeiro tem que ficar com aquilo que o profeta tem dito, com aquilo que a Bíblia diz. Agora, você foi chamado para ser um eleito, você não pode ser enganado. Agora, se você não é, você vai ter um Ananias, e você vai bater palma para ele, você vai cantar para ele, enquanto Ananias está pregando, você está lá igual um esquilo, fazendo barulho, e pulando, e gritando, mas a velha águia está lá, num pedaço de pau, esticando as suas asas, esperando o momento dela simplesmente alçar voo, e sair a uma dimensão mais alta. É isso que está acontecendo hoje. Porque os esquilos vão bater palma, sim, para Ananias.
Porque eles não conhecem a palavra, eles não conhecem a Bíblia, não conhecem o profeta, não conhecem as profecias para esse dia. Daquilo que nós estamos falando hoje é língua estranha. Amém. É por isso que eles não podem cantar os hinos, o hino de redenção, porque não abriu o livro para eles. Mas quando o livro se abre, há um novo cântico, uma nova adoração, há um povo que adora o Senhor. Aleluia! Eles não podem, porque eles não receberam o livro aberto. Para eles, esta nuvem nada mais é do que o que saiu na revista Time, nuvem desconhecida ou misteriosa nos céus de Tucson. É isso que eles sabem, mas é misteriosa, mas no dia da voz do sétimo anjo, todo mistério seria revelado. É misteriosa para eles, mas para nós não. Nós podemos cantar hino de redenção, porque chegou para nós. Esse é o dia, esta é a hora, não é verdade? Que chegou para nós a revelação desses mistérios. Mas Ananias se levanta e diz, não é bem assim, não é propriamente desta maneira. E o profeta disse, olha, todas vocês igrejas, denominações, estão se agarrando à sua tradição de homem, ao invés da palavra de Deus, vocês estão amaldiçoadas por Deus. A maldição não é nós que trazemos, Deus traz a maldição por não tomar a palavra do profeta. E basta você ter a mensagem, ao nascer do sol, qual é a atração sobre a montanha? Senhores, é esse o tempo. E os selos para não falar, você não estaria enganado. Mas querem ser enganados. Olha, irmãos, você terá que comer com suas próprias mãos. O ensinamento do profeta é esse, você tem que mergulhar nessa palavra, nessa verdade, e comer com suas próprias mãos. Agora notem, aqui vem Ananias, aqui vem ele, Ananias, arranca esse jugo do pescoço dele, um símbolo de Deus, quebrou e disse, assim diz o Senhor, em 2 anos eles estarão de volta, simplesmente para aparecer, simplesmente para isso, para contradizer e para aparecer. Eu sou fulano de tal, olha os rótulos, sou mestre, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou fulano de tal. Porque ele resistiu? Ele era um profeta organizacional. Ele defendia a sua organização. Jeremias foi um homem do deserto que vivia sozinho, poucos amigos. Pega a mensagem, a fase presente do meu ministério. O Mombrana disse, os homens de Deus sempre tiveram poucos amigos. Sabe por quê? Não dá tapinha nas costas, não está pedindo favor. Lembra de Saul? Saul, para agraciar a Davi, ou para tomar a Davi como um escudo, o próprio Saul oferece uma filha para casar com Davi. Você já leu isso na Bíblia? É, para virar família, para prender a Davi ao lado dele. É o mesmo que acontece hoje. Os homens dão igreja uns para os outros, fazem pastor, dão igreja para ficarem presos a eles depois. Se você levantar contra mim, eu tomo a sua igreja. Se você ouvir o fulano de tal, eu vou entrar na sua cidade e eu vou tomar sua igreja de volta, porque foi eu que entreguei para você. São homens covardes. Um pai, quando entrega uma filha, ele tem que saber que ele cortou o vínculo, porque a Bíblia diz, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Um pastor, quando ele assume um compromisso e é dado uma igreja para ele, qualquer homem deveria respeitar esse limite. Mas eles fazem isto para amedrontarem. Eles fazem para ficarem presos. E hoje, grande parte de nossa nação não pode tomar nenhuma atitude com essa verdade, porque eles ficarão de mão abanando, porque não são maridos, não são pastores, não foram chamados para isto, vai perder suas igrejas. Mas o Mombrana disse, eu prefiro ser honesto, beber água do rio e comer bolacha seca, do que comprometer a minha vida com falsos ungidos. Não é assim que acontece?
Eles querem fazer isso, eles se levantam para isso e colocam medo. Eu entro na sua cidade, eu abro um trabalho, eu ponho um programa de rádio, eu ponho um programa na televisão, eu desafio. Por que eu não venho pôr um programa de televisão aqui para tirar os membros da igreja? Venha colocar, com essa verdade que Deus tem dado para nós, coloque um programa, coloque programa de rádio, faça qualquer proselitismo que vocês quiserem fazer. Porque nada sairá. Se é verdade, a verdade triunfará. Ananias levantou e Jeremias disse amém. Mas no final daquele ano, aquele profeta Ananias foi tirado de cena. Sabe por quê? Porque Jeremias sabia aonde ele estava parado. Jeremias sabia, eles estão com medo. Sabe por quê? Não escutem. Estão vindo aí pedindo por misericórdia. Por misericórdia, olha, não fale. Não, por favor, você que saiu da igreja, você que saiu, não fale para ninguém. Cale, vocês estão causando um alvoroço. Vocês estão causando um distúrbio. Não cala não. A Bíblia diz que a luz tem que ser colocada lá no velador. Você tem que falar mesmo. Você encontrou a pérola de grande valor? Você tem que anunciar onde ela está. Você tem que dizer aonde ela está. Porque outros precisarão ouvir isso. Eles estão nessa condição. Porque sabe que o seu tempo está terminando. Mas Jeremias estava posicionado. Por que temer? Temos a verdade? Jesus nunca se preocupou com o que ele pregava. Ele sabia que era verdade. E quando a igreja dele partiu, e aqueles 70 saíram, ele simplesmente tomou a posição de dizer, eu não posso fazer nada, eles têm que ir para onde eles deveriam estar. E a sua obra continuou. E o seu trabalho continuou. Parou a obra de Jesus? Não. Pelo contrário, magnificou. Porque aquilo que ele ia fazer com 70, agora ele fazia com 12. E com muito mais perfeição, e com muito mais ousadia, e com muito mais poder ele fez. E assim Deus vai fazer com a igreja também. Não é para muitos. Os poucos que ficarem, Deus vai cumprir a sua obra, Deus vai cumprir o seu trabalho. Não é? Deus vai cumprir o seu trabalho. Mas nós é que gostamos de aparecer. Ananias gostava de aparecer. E ele queria aparecer. É isso que acontece. Ser um homem público, reconhecido em todo lugar. O profeta disse, não é porque as empresas de cigarros vendem mais cigarro, colocando propaganda na televisão, é que nós temos que ter um programa para ganhar mais alma. Não é por isso. Mas tem uma coisa, o eleito de Deus, Deus terá uma forma, seja por ela, seja pelo rádio, ou seja de boca a boca, ou seja literatura, Deus vai lá naquele lugar e vai trazer aquela semente eleita aonde ela estiver. Porque não queremos aqui trazer qualquer aparência a não ser do próprio Senhor Jesus. Jeremias, então, foi um homem do deserto que vivia sozinho. Ele profetizava mal contra eles o tempo todo, porque eles eram maus. Ele não calava a boca. Ele causava um alvoroço. Quando Jeremias chegava numa reunião, já vem o desmancha prazeres. Não é assim que eles dizem? Já vem o desmancha prazeres. Jeremias falava mesmo. Ele tinha a boca aberta para condenar tudo que era mal. Por isso ele estava sempre do lado sozinho. Quem queria ter companheirismo? Está chegando aí o homem, ele é enjoado, hein? Você chegou, você se prepare, porque se ele vê alguma coisa errada, ele vai falar na lata. Ele vai dizer o que está errado. Você quer a visita desse homem? Você quer a visita desse Jesus? Você quer a visita desse homem que tem um raio-x nos seus olhos, que lá da sala, ele vê o que está dentro da geladeira, dentro da sua cozinha? Ele sabe quantas peças de roupa suja está lá jogada num canto. Você quer? Mas esse é Jesus. Quando ele olha para você, ele tira um raio-x, ele sabe o que está na sua alma, ele sabe o que está no seu coração, ele conhece seus pensamentos. Eu chegar diante do profeta, nessa condição, olha irmão, o eleito disse, nem que seja para ele cortar a minha cabeça,
Mas se eu pudesse ir lá diante do profeta e diria: Mombrana, profeta, olhe para mim, pode rebentar o que tiver que rebentar. Me chama de hipócrita, me corrija, me chama de qualquer coisa, mas eu quero ir para o céu. Eu quero me humilhar diante de Deus. É assim que nós chegamos diante dele. Não é com medo, é para ele nos corrigir, ele nos ensinando a sermos melhores, ele mostrando quem somos nós, para nós pedirmos misericórdia. E Jeremias, então, ele não era bem-vindo, ele não era bem-quisto, porque ele sempre estava condenando as coisas maus. E este homem estava ali dizendo: ó, vocês estão bem, contanto que pertençam, está tudo bem, irmãos. Não se preocupe, a vida espiritual é assim mesmo. Quando Jesus vier, ele te leva. Você não é uma boa pessoa, maravilhosa pessoa. Ananias, lembrando que Ananias é que dizia para a pessoa: não se preocupe, é só 2 anos. Deixa essa coisa aí de 70 anos, é 2 anos. 2 anos passa rápido. Contanto que vocês pertençam à igreja, contanto que seja Israel, isso é tudo que é necessário. Vejam vocês, Deus não vai fazer isso. Eu sei que algo pequeno aconteceu aqui, mas não fiquem alarmados, não fiquem assustados com isso. Ananias, não é bem assim não, irmão. Isso aí passa, isso é fogo de palha, isso aí é temporão, isso aí logo vai passar. Irmão, vai passar quando? Nem na eternidade. Porque lá nós vamos continuar com esse fogo servindo a Jesus da mesma maneira que nós estamos servindo aqui. Mas sabe o que diz Ananias? Não se assuste com isso, meus filhos. Está tudo bem, está tudo sob controle. Não se preocupe com essas coisas, porque isso é apenas para alarmar a vocês. A Bíblia diz: se você não vigiar, você vai ser pego de surpresa. Lembra o que nós falamos ontem das virginécias? Sou boa, eu estou na igreja, eu sou santa. E o Mombrana que era uma igreja santa. Uma igreja santa, para que se preocupar? E ele disse: vai ser pego, e vocês não perceberam a hora em que o Filho do Homem há de ser manifestado. Estão esperando lá naquelas nuvens, já há 40 anos, 50 anos que já veio. Não é lá, aquela é a saída, essa aqui é a entrada. Essa aqui é quando ele vem enganchar o braço, no braço dela, e caminhar por aqui. E aquela outra é a saída, que ele vai entrar lá com ela. Para quê? Porque a comida só vem depois do casamento na igreja. Ninguém come antes do casamento. E aquela ida é para a comida lá nas bodas, com aquela mesa que ele prometeu que estaria com ela, com os vencedores. Mas aqui, ele engancha a mão nela aqui. Amém? Essa já aconteceu. Agora a outra é o tempo da festa. Mas ele diz, Ananias disse: não fique assustado. Ó irmão, eles ainda vivem hoje. Quem? Ananias. Ananias ainda está vivo hoje. Se sou eu, vocês fujam daqui. Porque ele está vivo hoje. Você tem que achar onde está Ananias. Porque se tem Ananias, tem Jeremias. Se tem o verdadeiro, tem o falso. Se tem o falso, tem o verdadeiro. Mas você tem que saber aonde está Ananias. Porque o Mombrana disse: ó irmão, eles ainda vivem hoje. Não se preocupe, tudo está certo. É o que eles dizem. Nós temos tudo sob controle. Nós somos a igreja. Vocês não pensem isso. Sim, nós somos a igreja. Então ele disse: está tudo bem. Eles estarão de volta em 2 anos. Isso é uma coisinha que aconteceu. Não é nada fora de comum. Nós temos isso. Apenas Nabucodonosor veio aqui, mas o nosso Deus cuidará de tudo isso. Na hora certa, Deus vai abençoar, Deus vai ajudar, Deus vai entrar em cena. Viva vidas santas, viva vidas corretas, na hora certa. O profeta disse: isso foi há 50 anos atrás. Mas agora tem que viver uma vida desperta, em busca de Deus, com a sua antena ligada nas profecias, porque a nossa hora tem chegado. Mas a palavra disse
que eles estariam lá por 70 anos, até que aquela geração tivesse desaparecido e uma outra geração. 40 anos é uma geração. Isso é quase 2 gerações que vocês vão estar lá. E Jeremias o disse de acordo com a palavra de Deus. Ananias quebrou aquilo. Jeremias disse, tudo bem, amém. Mas Ananias, lembramos disso. Nós 2 somos profetas. Nós somos ministros. Jeremias ainda tinha um desejo de conversar com ele. Escuta, vamos olhar na palavra. Vamos olhar nas profecias. Vamos olhar no que foi dito, o que os profetas disseram. Nós somos ministros. E eu digo isso a você, meu irmão. Lembremos que tem havido profetas antes de nós, e eles profetizaram contra reinos, e eles profetizaram contra certas coisas. Mas lembre-se, quando o profeta dizia qualquer coisa, ele devia profetizar de acordo com a palavra. Como Micaías e Moisés, e todo o resto deles, deve ser de acordo com a palavra. Se não for, então lembre-se do que acontece. Então, Ananias, sua justa indignação se despertou. Aí ele ficou valente. Quando Ananias ou Jeremias tentou dizer para ele que ele não podia continuar com aquela coisa para enganar o povo, a sua justa indignação, justa indignação, o profeta disse. Então Ananias, sua justa indignação se despertou. Eu sou Ananias. Você sabe quem eu sou? Ananias, profeta. Se você é profeta, eu também sou. Você é pastor, eu também sou. Você é evangelista, eu também sou. Você é apóstolo, eu também sou. Você é missionário, eu também sou. Ananias despertou a mostrar a sua carteira funcional. Tirou na cara de Jeremias e disse, Jeremias, eu quero dizer para você que eu também sou profeta. Eu sou Ananias, sem dúvida, o profeta do Senhor. É, o profeta do Senhor. Quem orou por mim foi o irmão Brana. Ele me enviou no campo. Disse Coleman. O irmão Coleman foi enviado. O irmão Brana orou pelo irmão Coleman, orou por outros ministros, e ele podia dizer assim, olha, eu fui ordenado pelo profeta de Deus. E Ananias disse, olha, eu quero te dizer, sem dúvida, o profeta do Senhor. E eu digo, 2 anos, em outras palavras, eu não ligo para o que a palavra diz, sua unção. Eu digo, 2 anos e eles estarão de volta. Em outras palavras, não importa o que você diz, eu estou dizendo que é 2 anos. E eles estarão de volta. Não é assim que nós estamos vendo hoje? Tudo que está sendo pregado, tudo que está sendo dito está dentro da Bíblia, está dentro da própria mensagem. Foi o profeta que disse, é a profecia para os nossos dias. Pega a mensagem, hoje tem se cumprido essas escrituras. Alimento espiritual em seu devido tempo. E vocês verão se isto é a profecia para hoje ou não é. Jeremias se foi dali, saiu e disse, Senhor, não me importa o que ele disse, eu ainda creio e sei que a palavra diz assim, eu permanecerei fiel a ti, eu não serei enganado por ele. Esse é o eleito. Mesmo ouvindo isso, ele disse, eu vou permanecer. Eu não entendo como que essa unção desceu, fez o povo dançar, bater palma, gritar, como um esquilo, que dançou diante da águia, que pulou diante da águia, mas não mudou a natureza da águia, e o destino da águia não foi mudado por causa daquele esquilo, ela permaneceu fiel, olhando para o céu e dizendo, eu não sou daqui, eu não sou daqui de baixo, estou só esperando essa tempestade passar, e eu vou me levantar daqui de novo. Amém. E aqui nós encontramos que ele estava dizendo assim, olha, eu não estou olhando para a sua unção. Eu digo, 2 anos e eles estarão de volta. Mas Jeremias disse, eu não vou ser enganado, porque eu sei quem eu sou. E como Deus me escolheu para ser um dos seus filhos, um profeta. Então, Deus disse, vai, e diz a Ananias, eu farei de ferro o próximo jugo. E porque ele fez isso,
ele foi tirado da face da terra, Ananias foi naquele mesmo ano. Aí estão nossos exemplos, ambos profetas, há tantos mais que poderíamos relatar nesta hora. Mas observem, Jesus disse que nesse tempo do fim, novamente, os dois espíritos estariam realmente parecidos novamente. É isso certo? Amém. Agora notem, estará mais parecido do que foi então. Esse é o tempo do fim. Ó filhos, Deus tenha misericórdia de nós, até que seria mesmo tão real, até que enganaria os escolhidos, se possível. Agora, como como nós o distinguimos naqueles dias, como se vai distingui-lo hoje? Do mesmo modo, fique com a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, considere toda a mensagem. Amém? Agora, considere toda esta mensagem. E quando você ouvir a fita, mesmo talvez quando eu tiver partido algum dia, que é verdade, quando o Senhor tiver terminado de me usar aqui na terra, consulte isto. Ouça a minha voz. O que eu estou lhe dizendo, se Ele me levar antes de sua vinda, simplesmente lembre-se, eu tenho lhes falado no nome do Senhor, pela palavra do Senhor. Amém. Levou ele ou não levou? Mas deixou a fita, deixou a palavra, deixou a mensagem, deixou assim diz o Senhor, que você pode consultar na sua casa. Notem, seriam tão semelhantes, que enganaria até os escolhidos, se fosse possível. É muito próximo. Faria os mesmos sinais, os mesmos milagres, pelo mesmo Espírito, está certo? Tal como os profetas dos quais acabamos de falar. Profetas. Agora também está escrito. Mesma igreja, mesma ceia, mesmo lava-pés, mesma mensagem, mesmo Deus, judeu, da mesma tribo, falando a mesma língua, e assim por diante. É o que o profeta está dizendo. As mesmas coisas, ora pelos enfermos, acontecem milagres, tem profecias, tem todas essas coisas, mas um é falso e o outro é verdadeiro. Como nós vamos distinguir? Se nós colocarmos a palavra em primeiro lugar. Vamos examinar isso assim. Vamos ver o que está, vamos ver como está. Porque a Bíblia diz que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Amém. Agora, Paulo, escrevendo em 2 Timóteo 3, diz assim, Paulo, o homem que disse, se um anjo vier do céu e falar qualquer outra palavra a vós, além do que eu disse, seja anátema. Se o irmão Brana voltar, como estão esperando que o irmão Brana volte, e falar qualquer coisa contrário ao que ele falou, é anátema. Porque Paulo foi o primeiro mensageiro, e o irmão Brana foi o último mensageiro. Se ele tiver que voltar para dizer qualquer coisa contrária ao que ele já deixou escrito, ele terá que dizer o que Paulo disse, seja anátema. Se ele voltar aqui, ele vai ter que repetir todas as mensagens que ele pregou. Você não crê assim? Sabe por quê? Essa mensagem não é de William Brana, não é de um homem, essa mensagem é de Deus. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Esse alarido não é outra coisa no seu próprio Senhor, que falou na boca de um homem. Nós não estamos alimentando de William Brana, nós estamos alimentando da palavra que saiu da sua boca, e esta é a palavra de Deus. E se ele vier aqui, ele não pode desfazer aquilo que ele disse. Como alguém disse numa reunião, se o irmão Brana voltar aqui, ele vai corrigir muitas coisas. Então ele não era profeta. Então ele é um falso profeta. Porque os profetas que Deus levantou, ele sempre permaneceu naquilo que Deus mandou ele falar. E é isso que nós estamos vendo. Então nós vemos aqui ele próprio dizendo, olha, amém. Paulo, se um anjo vier do céu e falar qualquer palavra a vós, além do que eu disse, seja anátema. Agora, um anjo descer
É 2 Tessalonicenses, eu sinto muito. Notem, em 2 Timóteo 3, observe Paulo falando agora. Começamos com o primeiro versículo e ouçamos agora com bastante atenção. Você que tem sua Bíblia, leia comigo. Você que não tem sua Bíblia, ouça com atenção. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, sublinhe isto, últimos dias, é quando isto vai acontecer. Sobrevirão tempos trabalhosos, e nós estamos nele. Amém? Ou não estamos nele? O que estaria acontecendo nesses dias? Em Mombrana, em Paulo, o que é que tu profetizaste para esses últimos dias? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Olha os espíritos soltos nesses últimos dias. Olhe para esse grupo que nós temos hoje, apodrecidos, até mesmo em homens aí na rua, jovens, puxando os seus cabelos para baixo sobre a testa, como que com franja, como uma mulher, perversão, sodomitas. Você leu isto? Você leu neste ano, o Reader Digest, desse mês, disse, o povo americano, na idade, a qual eu acho que era entre 20 e 25 anos de idade, já está em sua condição de meia-idade. Eles estão acabados, eles estão podres. A ciência disse isso, que um homem de meia-idade e uma mulher, quando eles ainda estão no começo da casa dos 20 anos, o corpo deles está apodrecido e entregue à imundícia. América, quantas vezes Deus teria pairado sobre você, mas agora sua hora chegou. Você lidera o mundo em imundícia. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afetos naturais, nem mesmo amor verdadeiro de um para com o outro, homem para a mulher, mulher para o homem, sem nem mesmo afeto natural, imundície sexualmente falando. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Essa é a era que nós estamos vivendo. O que você espera aí fora? Que tipo de casamento tem aí fora? Que tipo de amizade você tem aí fora? Que tipo de amigo nós temos lá fora? Olha os espíritos que foram prometidos para esse tempo. Por isso nós, que temos um profeta, não Ananias, mas um profeta Jeremias, nós vamos ouvir a voz do Senhor. E vamos remir o tempo com o que estão de fora. É do trabalho para casa. É do trabalho para, de casa para a escola. Você não perde tempo na porta da escola, na porta do trabalho, mas você quer voltar para casa, porque o mundo está nesta condição, e não há lugar mais, aonde você coloca a planta dos seus pés. Lembra da pombinha que soltou Noé? Ela saiu pela arca, buscando um lugar, aonde poderia pousar, só encontrou carniça. O que ela fez? Ela voltou para a arca, porque não tinha onde pousar os seus pés. Ela voltou para a arca. Mas quando Noé soltou um corvo, a Bíblia diz que ele ia e voltava. Ele encontrou aquilo que ele mais almejava. Irmão, para o mundano, para as pessoas do mundo, não existe um mundo melhor do que esse. Para quem gosta de carniça, está em toda a esquina. Está em todo lugar. Nós saímos da igreja, você encontra um grupo de jovens dentro de carro tomando cerveja. Você encontra na esquina, na lanchonete. Você encontra fumando, mulheres se abraçando, em todo lugar. Não há proibição para nada, o pecado está livre. Aquilo que se fazia escondido nas boates, hoje se faz nas praças públicas, hoje se faz diante das nossas casas. Isso é o mundo dos dias de Noé. O que é que nós estamos esperando? É somente sair, porque não há lugar para nós colocar nossos pés mais. A escola está contaminada, a juventude está podre. O que é que nós vamos fazer com nossos filhos? Irmão Brana disse, eu olho para Rebeca, eu olho para Sara, o que será das minhas filhas se crescerem nesse mundo? Olha, há quantos anos atrás, 50 anos atrás, o que será dessas filhinhas, dessas crianças daqui a 50 anos? Eu não espero que o mundo dure mais, porque eu sei que não haverá nenhuma condição para o ser humano, mas nós estamos de saída, estamos de passagem, estamos saindo, estamos indo desta terra,
É isso que nós temos esperado. Não há condição mais. Não há condição para nossas vidas mais. Estava pensando esses dias, não é ser radical, irmão, mas não preocupe com suas crianças perder a aula por causa de um compromisso com Deus, que essas menininhas não vão se formar em coisa nenhuma mais. Esse mocinho não vai formar em coisa nenhuma mais. Nós estamos formando para a vida eterna hoje. E oxalá que essas crianças não cresçam para ver o que nós estamos vendo hoje. Não se preocupe, porque Deus se encarregará nesse tempo do fim, de nos tirar desse meio, desse espírito cruel. E eu digo, irmão, isso não invadiu somente o mundo, isso invadiu as igrejas. Sabe por quê? Porque membro da igreja aqui não pode ter companheirismo com outra igreja. Ingratos, profanos, cruéis. É o que a Bíblia diz aqui, ó. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afetos naturais. É assim, só porque discorda na fé, você não pode ter companheirismo com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, você não pode ser um cristão, mesmo sabendo que não pode concordar na mesma fé. Isso é o espírito que foi liberado para os últimos dias pela boca de Paulo. Ingratidão. Ingratidão. Eles não têm mais amor natural. Eu disse para um jovem esses dias, um homem que separa da mulher e tem coragem de tomar os filhos dela, é pior do que uma cadela. Porque, olha, uma cadela, você não tem coragem de tirar os filhotes de uma cadela quando ela dá cria. Você tem coragem, você deixa crescer, deixa desmamar, você deixa passar o tempo, e mesmo assim, você às vezes prefere criá-las e não jogar lá. E o homem ter coragem de tirar os filhos da sua própria mãe, sabe o que chama isso? Ingratidão. Ingratos, profanos, cruéis. É isso que acontece, que nós estamos vendo hoje. Briga, separações, todo tipo de coisas. Isso jamais um cristão faria. Briga na justiça, separa da mulher, toma tudo que ela tem, ou toma tudo que ele tem. Injustiça. O homem deveria ser chamado de homem, mas quando ele pode vestir calça de homem e honrar o seu nome como homem, e não deixar uma mulher desamparada, se ele viveu com ela e deu filho para ela. O que nós estamos vendo hoje? O cumprimento de 2 Timóteo, capítulo 3, nos nossos dias. Você deixar uma mulher com 3 filhos, 4 filhos, e ela tem que trabalhar fora, e deixar os filhinhos dela como essas cachorrinhos para ser cuidado na mão lá, porque tem que sustentar a família. Você não é homem? Você não casou? Por que não honra o seu casamento? Por que não paga os seus direitos? Por que não dá honra? Por que não julga da maneira correta? É o que nós estamos vendo hoje. Por isso Deus tem que levantar Jeremias, Deus tem que levantar Elias, Deus tem que levantar homens que chamam de errado o que está errado e certo o que está certo. Não há os levianos para julgar uma causa e não saber dar o certo ao certo e o errado ao errado, e dar o direito a quem tem direito, pervertendo o juízo. Não é isso? Você acha que nós não vemos isso por aí, irmão? Os homens gastando lá fora e a mulher trabalhando empregada doméstica. E os filhinhos, sabe, com 8 anos de idade, cuidando dos seus irmãozinhos de 5 anos e de 4 anos, trancados dentro de casa, porque a mulher precisa ganhar o pão, sendo que aquele homem teve 3 filhos com ela e está lá tomando cerveja ou com outra mulher. São covardes. Vai ter que pagar, vai ter que enfrentar o juízo, vai ter que ser julgado no trono branco, vai ter que passar por aquele julgamento. Porque uma verdadeira mãe é como uma gata, ela vê um trovão, se os seus gatinhos estiverem lá fora, ela vai lá, mete a boca nos gatinhos, ela pula a janela, ela entra debaixo da cama, ela guarda seus filhos. Isso é uma verdadeira mãe. Você quer matar uma mãe? Tira as filhas dela, tira os filhinhos dela. Você quer uma coisa pior do que isso? Tira os filhos dela para você ver.
Irmão, olha, nem Deus tirando nossos filhos, você sofre. Uma mãe que perde um filho, que Deus leva um filho, ela sofre, ela entra em depressão, ela tem tristeza, ela nunca vai esquecer aquilo. Imagina ser tirado por as mãos injustas, sendo pelas mãos justas já há o sofrimento, mas sabe que esse espírito seria liberado nos últimos dias, o homem perderia o amor humano, não é nem o amor de Deus, o amor humano, de compreender que poderia amenizar a dor daqueles que sofrem. Não pensa na separação, não pensa no destino dos filhos, não tem o amor para trazer esses filhos a um atendimento, pelo menos, humano. O que acontece? Amanhã esses filhos estarão na rua. Basta, irmão, basta você fazer um teste. Qualquer menino cheira a cola por aí, aonde você encontrar, um dia que você tiver a oportunidade, pergunta para ele, qual é a história dele? Vê se ele teve uma mãe e um pai dentro de casa para cuidar dele. A maioria, 99%, ele vai dizer, eu fui abandonado, meu pai separou da minha mãe, não tinha condição, eu fui criado com a minha avó, não é assim? Procure conhecer a história dele. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Aí eu digo, você, filhinha e filhinho, você tem um pai cristão, uma mãe cristã, honra-o, viva ao lado dele, sirva a ele, ame esse pai, ame esse lar, obedeça os seus pais, porque Deus também liberou o espírito de obediência para nós. Assim como o diabo está aí para desobedecer, Deus também enviou o espírito para fazer nós obedecer, amar o pai, amar a mãe, amar o lar. Para que você não veja o que está acontecendo aí fora hoje, que é uma profecia, é a condição do mundo hoje, e dizendo, isso é assim mesmo, isso é dessa maneira. Não, não é não, irmão. Isso é porque o mundo virou-se de cabeça para baixo e o diabo tem governado essa terra. Mas nós estamos indo para uma terra onde o governador é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós estamos vivendo nesse tempo. Olha que oposição. Levar filho na escola, trazer filho da escola, na porta da escola. Meus netos estavam indo para a escola semana passada, por falta de policiais, tiroteio na porta da escola, todo mundo se escondendo, entrando dentro da escola, voltando. Que mundo que nós estamos vivendo? Agora eu pergunto, você quer ser o que nesse mundo? O que você espera desse mundo? Como que você está acomodado? Não, nós temos que aproveitar o altar, nós temos que aproveitar a Bíblia, nós temos que aproveitar a mensagem hoje, porque eu quero me encher desse Espírito Santo, e nós queremos sair da terra. É isso que interessa para a igreja hoje. Olha, é bom cantar, é bom ter uma igreja confortável, é bom ter belos hinos, é bom ter belas músicas, mas, irmão, isso aí não vai me segurar na terra, não. Porque quando você sai daqui de dentro, você tem que enfrentar a realidade lá fora. Lá na rua, você volta ao seu estado normal, você disse, aqui é o inferno. Porque nós sabíamos, foi profetizado que essas coisas viriam para se opor à nossa cristandade. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, não é nem com os ruins, sem amor para com os bons. Você já viu que você não pode nem fazer um favor, que você não tem nenhuma retribuição? Não? Olha o trânsito como é que está. Faz uma caridade para você ver. As pessoas não têm nem o prazer de dizer muito obrigado, ou Deus te abençoe. Não é assim que nós estamos vendo hoje? Olha aqui, ó. Sem amor para com os bons, incontinentes, e assim por diante. Eles não têm prazer mais. Eles acham que é apenas uma obrigação você fazer isso. Em outras palavras, dizem, seu bando de santos roladores. Alguém perguntou outro dia sobre vir aqui à igreja. Disseram, não vá lá. Só é um monte de barulho e de comportamento estranho. Porque queria ir na igreja e perguntaram, o que você diz? Devo ir lá? Não, não vai lá não. É um monte de barulho e um comportamento estranho. Não vá lá. Vejam, sem amor para com esses, traidores,
obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos que amigo de Deus. Sabe o que Mombrana diz? As coisas naturais, segurando as pessoas em casa para não vir na igreja. Um entretenimento natural, segurando as pessoas para não vir na igreja. É o que amigos dos deleites, mais do que amigos de Deus. Você disse, irmão Brana, isso são os comunistas. O que o próximo versículo diz? Tendo aparência de piedade, mas o quê? Negando a eficácia dela. A palavra, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, manifestado a promessa para o dia. E eles não querem. Exatamente como Ananias, exatamente como Zedequias, exatamente como Balaão, continuando para trás, outros falsos profetas, tendo aparência de piedade, ungidos. São ungidos. Mas por detrás é só aparência. É só aparência. É aquilo que o profeta diz: pessoas me abraçam, diz que me amam, eles pelo dom que Deus tem me dado para discernir os corações, alguns dos que me abraçam, no coração deles gostariam de me dar uma apunhalada e não dão. Mas da sua boca sai: eu te amo, irmão Brana, nós estamos do teu lado, nós estamos orando por ti. Irmão Brana disse: não é nada verdade, porque Deus mostrou para mim que dentro dos seus corações não é aquilo. Não seja hipócrita, seja verdadeiro. Quando você der um aperto de mão do irmão, diz Deus abençoe, que aquilo saia do seu coração. Não seja uma hipocrisia para fabricar a vida cristã. Não seja um crente na porta da igreja. Não seja um crente apenas quando o pastor está chegando, quando o marido, a esposa, quando o irmão está chegando. Seja um crente aonde você estiver. Seja um cristão aonde você estiver, que Deus não aceita hipocrisia. É por isso que você, damas, vocês são damas aonde vocês estiverem. Não tem dia da semana. Hoje, segunda, eu sou uma cristã. Terça, eu sou uma cristã. Quarta, quinta, domingo, eu sou uma cristã. Todos os dias, nós estamos na presença de Deus. Amém. Nós não estamos fingindo. Tendo aparência de piedade, ungidos, vem? Tendo aparência, ungidos, ministros ordenados. Ungidos com aparência de piedade. Tendo aparência de piedade, mas negando que Ele é o mesmo ontem, hoje, negando sua palavra, e diz que são ministros ordenados, ungidos. Como eles negaram Jesus naquele dia, quem eles negaram quando negaram a Jesus? A palavra. Eles eram religiosos, eles ensinavam de suas Bíblias, mas negaram a palavra do dia atual. Qual é a palavra para o nosso dia hoje? A abertura de toda a palavra. A abertura dos selos, a revelação de toda a Bíblia. A Bíblia tornando-se nova. Negar isto, o profeta diz, estão negando sua palavra. Qual é a palavra? A palavra para o dia. O que eles são hoje? A mesma coisa, ungidos, pregando o evangelho do Pentecostes, mas negando a promessa do dia atual da palavra sendo vindicada. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês veem isto? Porque esse número são os que se introduzem pelas casas, levam mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências, levadas por várias concupiscências, diz o profeta. Sabe o que Mombrana diz? Nossas festas de costura, nosso tal e tal, alguém surge tentando interpretar mal a palavra e dizendo isso. Está tudo bem, irmã, ter cabelo curto, não dê atenção àquele boboca, está vendo? Se você usar isso, não é isso, é o que sai do coração do homem que contamina, está vendo? E se você dá conta de que você está ungido com um espírito mau, concupiscente, sujo, cuidado, pode que você cante no coral, com cabelo curto, mas você tem um espírito mau, isso está contrário à palavra, isto é certo, isto é o que a Bíblia disse, e você diz, bem, eu uso shorts, isso não me condena, qualquer que, se uma mulher colocar um traje que pertence ao homem, é uma abominação aos olhos de Deus. Deus, imutável, disse isto, tantas coisas,
como poderíamos simplesmente passar por elas, nosso tempo passaria. Mas você sabe o suficiente. Amém? Como Micaías. Como poderia impedir aquilo? Como pôde Moisés, gritando, tentando impedi-lo, e Josué, e eles correndo no meio do povo, e Levi puxou sua espada, e até mesmo os matou? Eles prosseguiram simplesmente do mesmo modo. Está predito que eles vão fazê-lo. E eles vão fazê-lo, pois é o assim diz o Senhor que eles vão fazê-lo. Você acha que as denominações chegarão a se dissolver? A denominação deles voltará para a palavra? É assim diz o Senhor, eles não voltarão. Eles entrarão para o anticristo? Exatamente, é o assim diz o Senhor, eles entrarão. Então, do que o Senhor está falando? Eu tenho que ser uma testemunha, e vocês também, todos os crentes, observem. Mulheres nécias, carregadas de várias concupiscências. Bem, todo o resto das mulheres faz, falsos profetas. Agora ouçam, eu estou falando de falsos profetas. Agora, o que farão nos últimos dias? Levam mulheres nécias, levadas de várias concupiscências. Bem, eu sei que todo o resto das mulheres, tudo bem, prossiga. O que eu disse antes desse grande acontecimento aqui na Califórnia, vocês aqui em Los Angeles, todo ano, quando eu retorno, existe mais pecado do que da primeira vez. Por que acontece? Porque eles não viram a voz do profeta. O que nós estamos vendo hoje? Não é tudo isso para impedir que nós sejamos luz? Mas quando é que as trevas conseguiram impedir a luz de brilhar? O profeta diz, bem no amanhecer, e se eu tenho levantado, logo pela volta das 3 ou 4 horas da manhã, e eles, quando eu levanto esse tempo, eu vejo que todas as trevas se ajuntam a mais densas trevas, porque elas sabem que o sol está para brilhar. Ajunta todas as trevas ali para impedir o nascer do sol. Mas logo o tempo vai passando, o momento vai vindo, e de repente aquilo que é trevas constante começa a aparecer algo para dissolver aquilo. Irmãos, Laodiceia chegou à sua totalidade de obscuridade, mas houve um nascer do sol, um novo dia. Quando ela chegou a ter no céu somente 6 eras, quando o Papa visitou a Palestina, apenas 6 eras foram mostradas ali, mas agora, no 8º dia, Deus volta com o sol, e ela dissolve todas as trevas de Laodiceia, para um povo que saiu de Laodiceia. Então, essa força contrária que nós estamos tendo hoje, que tem sido trazida pelo diabo, é porque a luz está para brilhar, é porque o poder de Deus está para ser manifestado. Essa oposição que nós temos hoje, é porque todo o inferno tornou-se vazio. Você sabia? Que aqueles 200 milhões de demônios era o restinho que estava guardado no fundo do poço para a última batalha, na Segunda Guerra Mundial, estava guardado ali, mas foi desatado, está sobre o povo e o mundo hoje. Sabe contra quem? Não contra Hollywood, não contra os Estados Unidos, não contra a Rússia, não. Agora esses demônios, está todos eles olhando para você. Nós estamos vencendo os demônios que haviam, e esses 200 milhões que foram soltos, Deus soltou, porque no mesmo tempo que ele sai do abismo para pegar o povo de Deus, Deus também desce do céu, coloca a seus pés, e agora é o povo de Deus e o povo do diabo batalhando ombro a ombro. Eu posso perguntar de quem será a vitória? Quem será vitorioso? Quem alcançará a vitória? Eu nunca vi esse príncipe perder uma batalha. Sempre que ele entrou, Miguel, ele trouxe uma vitória para o seu povo. E quem está guerreando agora é Miguel, Cristo pela sua igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Aleluia. Graças a Deus. Então nós sabemos que é a oposição à altura. Nós não queremos um diabo fraco para lutar com ele. Não. Agora é a plenitude da palavra contra a plenitude das trevas. É o Deus no povo, no seu povo, e o diabo no seu próprio povo, guerreando. Mas nós sabemos aonde estamos parados. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças.
nosso amado Deus, nosso querido Pai. É guerra, é tempo de guerra. Não é tempo mais de guardar a espada, é tempo de usá-la, porque sabemos que o inimigo está às portas. A cada instante estamos enfrentando inimigos tras inimigo. Mas nesta noite, Pai, relembrando o que disse o profeta de Deus, e vendo as batalhas que aconteceram anteriormente, entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, nós temos visto que o verdadeiro nunca foi intimidado, e nunca saiu de sua posição pelas ameaças dos falsos que têm se levantado. Da mesma maneira, Pai, nós estamos vivendo nesses últimos dias, e vemos que essas profecias estão se cumprindo, mas assim como tem levantado os falsos, o Senhor também tem levantado o verdadeiro, para se posicionar pela verdade, e nesta verdade haverá um povo que triunfará, que caminhará, que dará passos seguros, como Jeremias, estará certo de que Deus cumpre a sua palavra. Então nos ajude agora, Pai, a olharmos em cada promessa de Deus. Sabemos que a profecia é: os eleitos não serão enganados, e nós estamos seguros em nossa posição, estamos seguros nessa profecia, que nesses últimos dias, por mais Ananias, por mais ungidos, por mais ministros que se levante, haverá um povo que saberá ouvir a voz do profeta, distinguir a voz do profeta e permanecer ao lado da verdade, ainda que isso custe suas amizades, mas eles permanecerão fiel, porquanto sabe que Deus não nega a sua palavra, mas Deus cumpre aquilo que há prometido. Te damos graça nesta noite, Pai, porque a tua palavra é a mesma de ontem, é a mesma de hoje e será eternamente. Jesus Cristo é para nós hoje, o que foi nos dias do irmão Brana, está sendo hoje para nós a palavra vindicada, dando poder para vivermos acima do pecado, acima das injustiças, acima das ameaças, acima, Senhor, dos falsos ungidos, das falsas profecias. Nós estamos seguros de que estamos triunfando diante de cada ameaça e oposição que tem levantado contra nós. Eu entrego esse povo em tuas mãos, Senhor, e sei que brevemente nós veremos o Ananias morrendo, se acabando, porque todos que se levantarem contra a verdade de Deus serão tirados, como Ananias foi tirado. E isso prova que o Senhor é o mesmo nesta noite, e que a tua palavra continua sendo a mesma, e haverá um povo que crerá nesta palavra, e o Senhor vindicará esse povo, por quanto o Senhor prometeu. Te damos graças por isso, Pai, e queremos pedir que o Senhor continue nos ajudando, nos fortalecendo, e amando a palavra, e se livrando desses espíritos que foram soltos nesses últimos dias. Sabemos que ele é, de onde ele vem, mas temos o discernimento pela palavra, de nos desviarmos dele, e permanecermos com a síntese do Senhor, que saiu da boca do profeta de Deus. Continue conosco, Pai, nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar. É a unção que faz a diferença. Quando a conheceres, tu jamais serás o mesmo. Não vivas, pois, sem ela. Quando a ti vieres, ela te ensinará a caminhar com Jesus. É a unção que faz a diferença. Quando a conheceres, tu jamais serás o mesmo, pois não viva, pois sem ela. Quando a ti
Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a levar boas novas aos perdidos, restaurar corações contritos e proclamar a liberdade e a abertura das prisões aos cativos. É a unção, é a unção que faz a diferença. Quando a conheceres, tu jamais serás o mesmo. Não vivas, pois, sem ela. Quando a ti vieres, ela te ensinará a caminhar com Jesus. Louvado seja Deus. Alguns conseguiram nos acompanhar nessa noite. Lá de Montevidéu temos a irmã Lucia, a irmã Emily Araújo. Em Arroio 30 temos o irmão Luiz e família, a irmã Terezinha também, Arroio 30, irmão Daniel Maia e família em Joinville, irmão Laudair e família em Videira, irmão Roberto e família em Videira, irmã Dileuza em Rio Negrinho, irmão Edson e irmã Celia Assis Chateaubriand, irmão Jefferson e irmão Claudemir em Assis Chateaubriand, irmão Alessandro e família em Campo Largo, irmão Joel e irmã Dileuza em Campo Largo, irmão Olivira e irmã Maria em Cascavel, irmão Elias e família em Fazenda Rio Grande, irmão Pedro e família em Jataizinho, irmã Dalete e irmã Ana em São José dos Pinhais, irmão Gessé e família em São José dos Pinhais, irmão Carlos Eduardo e família em Serra Morena, irmão Hélio e Vinícius em Serra Morena, irmã Luciana Balmante em Toledo, irmão Jair Oliveira em Toledo, irmã Ângela, irmã Ana, irmão Valmir em Toledo, irmão Daniel e família, irmã Lenir, irmã Ana Cláudia e Edson em Toledo, irmã Crisma, Carla e Kevin em Veracruz Oeste, irmão Daniel e família em Campinas, irmão Rubens e família em Campinas, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmão João e irmã Otília em Cosmópolis, Ferraz de Vasconcelos, irmão José e família em São Paulo, irmão Elifas, irmã Mônica, irmã Lenir em Macaé, irmã Lara Rodrigues em Resende, irmão José Wilson e família em Belo Horizonte, irmão Ricardo e irmã Esther em Belo Horizonte, irmã Simone em Belo Horizonte, irmã Maria Oliveira e irmã Sara em Belo Horizonte, irmã Helenice, irmã Ângela, Elazir e Eliana em Sabará, irmã Ana Vasconcelos em Brasília, irmão Marcos Maia e família em Recife, família do pastor Fernando na cidade do Porto, em Portugal. A irmã Cibele pede orações da igreja em favor de seu marido, Gil, que está no hospital evangélico. Os médicos não estão conseguindo trocar a sonda. Vamos orar pelo Gil, que está no hospital evangélico. Pai Celestial, aqui está esse pedido, Senhor, da irmã Cibele. Amado Deus e querido Pai Celestial, o Senhor tem carta branca para entrar no hospital, numa sala de UTI, numa pessoa que está em coma, e além do mais o Senhor pode passar pelo véu de carne, falar ao coração, dar fé para vencer. Por isso nós colocamos esta vida diante do Senhor e pedimos as mãos do Senhor, seja colocadas ali a favor desse irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo, que receba a bênção, a vitória. Nós confiamos que o Senhor é Deus, é capaz,
pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós colocamos esse pedido diante da tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembramos que após o culto desta quarta-feira, faremos uma manutenção em nosso site e ele ficará fora do ar, mas faremos o possível para a transmissão de sábado não ser afetada. Caso seja afetada, a transmissão acontecerá normalmente através do nosso canal, o live stream. Então, se você tiver dificuldade após quarta-feira, agora o irmão Anderson e os irmãos ali, irmão Silvio Mendes, eles estão fazendo um trabalho especial para a melhoria do site, agora aqui na igreja, um trabalho nosso, através deles, e possivelmente essa mudança ficará esses 3 dias fora, mas a transmissão será feita, como de outras vezes, por um sistema alternativo, onde todos poderão acompanhar nossos cultos, né? Qualquer dúvida, você tem o telefone da igreja, você pode ligar, contactar o irmão Hugo e pegar mais informações. Amém? A oferta de hoje foi R$ 588,65. Senhor Deus, mais uma vez, somos gratos pelo Senhor sustentar esta obra com as ofertas generosas, voluntárias, daqueles que trazem espontaneamente para a casa do Senhor. E eu tenho certeza de que o Senhor que fez a promessa haverá de abençoar cada um dos teus filhos que puderam, nesta noite, trazer à casa do tesouro as suas ofertas, os seus dízimos. Eu sei que o Senhor vai recompensá-los, pois foi a tua promessa para os ofertantes, para os fiéis. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa dar a eles o galardão dessa fé para ajudar a causa de Cristo. Nós agradecemos sua presença, nós agradecemos sua graça conosco, e agora, quando vamos voltar aos nossos lares, nós queremos encomendar o Senhor em nossas vidas, caminhar por essas ruas, dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos lembrar de orar pelo irmão Norberto e também a irmã Regina, eles estão aqui em busca de um lugar para morar também. Lembre de orar por eles, para que Deus possa encaminhar na vida deles o que eles precisam, né? E outros que estão, eu fiquei sabendo hoje de uma outra família que está vindo de um outro estado e pede oração para que Deus possa guiá-los também, para que possa conseguir alguma coisa aqui. Então vocês orem por essas pessoas que estão vindo do leste, do oeste, do sul e do norte, para estar conosco na mesa do Rei, para alimentar nossas almas. Abraço um outro, diga Deus abençoe. Até quarta-feira, se o Senhor nos permitir, eu estarei viajando. Quarta-feira para Maringá, quinta-feira Serra Morena, sexta-feira Bela Vista, sábado Jataizinho, domingo de manhã estamos aqui, vamos ter batismo ali em Jataizinho nesse final de semana, se Deus permitir. Montiago estará ali para ser batizado, nós conversamos com ele e esperamos ter um bom tempo, e vocês estarão orando por nós, e nós estaremos orando por vocês também. Nosso abraço fraternal a vocês da internet. Deus vos abençoe, continue junto conosco nesta caminhada, nesse tempo do fim. Deus te abençoe, Deus te guarde, e vamos estar juntos, se Deus quiser, não só aqui, mas também na eternidade.
Amém.